um momento emblemático para Manhuaçu, dentro de um momento emblemático para todo o país. Nós vivemos exatamente um período em que a juventude mostra a sua cara, vai às ruas, cobra por direitos que são exatamente legítimos, e nós resgatamos em Manhuaçu uma história que é uma história em que se buscava também por justiça, O governo do Serafim Tiburcio na época, sorropeado aí pela oposição, buscou guarida no governo do estado, não recebeu e foi então construir a sua República do Manhuaçu. E a gente vê que exatamente isso é importantíssimo, as crianças fazendo hoje, entregando, recebendo seus prêmios pelas suas redações, é realmente uma semente que se planta para o futuro, uma história que eu, você, que a maioria dos manhuaçuenses não teve acesso até alguns anos atrás. Agora sim nós teremos a oportunidade e através dos correios, com um selo, com um postal, a gente poder espalhar essa história Brasil afora. Dá mais ainda orgulho de ser manhuaçuense, aumenta esse orgulho e a gente tem a oportunidade de disseminar essa história que é tão rica. O que achou da segunda colocação do concurso de redação na sua escola? Muito boa. Muito boa, eu fiquei na segunda colocação e eu fiquei muito surpresa. Como é que foi estudar a história da República Manhuaçu? Foi muito bom estudar com a minha professora e com meus colegas. O que você conheceu dessa história? Eu conheci muitas coisas que... Nessa história houve muita luta, muitas mortes e também Serafim Tiburcio invadiu a terra de Manhuaçu. Como é que você percebeu o envolvimento dos seus colegas também, da escola, nessa história? Eu fui vendo meus colegas desenvolvendo, fiquei muito feliz. Minha professora ajudou ele e eu também e fiquei surpresa. Você quer conhecer ainda mais essa história? Sim. Podemos considerar um êxito muito grande, uma vez que nós vimos nas nossas crianças que elas entenderam a proposta, que era resgatar a história de Manhuaçu. Os textos que nós temos em mãos hoje se tornam um legado para Manhuaçu. É uma história também que precisamos guardar, desde que eles escreveram aquilo que estava na alma e que para muitos é novidade. E a criança agora ela faz história, porque ela vai contar essa história. As redações que nós temos hoje na secretaria são redações realmente que mostram o nível do trabalho que foi desenvolvido nas escolas pelos nossos professores, que tiveram a competência em tão pouco tempo de estar passando essa história para as crianças, e sabemos que foi só um início do trabalho, porque o trabalho agora vai dar continuidade, uma vez que também o nosso tema para o 7 de setembro continua sendo o resgate da nossa história. Quero parabenizar a educação, a cultura, aos alunos, aos professores, aos diretores, que trouxeram para nós um belo exemplo de envolvimento com a história de Manhuaçu. Em poucos dias nós pudemos levantar uma história de 117 anos, que estava aí, como eu disse, empoeirada, dentro dos caixotes, e colocamos na rua, e colocamos na rede de ensino. E agora ela vai fatalmente se espalhar de uma forma muito rápida, porque é uma bela história, é uma história ímpar, e nós não podíamos mais deixar essa história sem ser contada para os nossos filhos. Então a palavra de Deus diz que aquilo que os nossos pais nos contaram, nós devemos contar aos nossos filhos, à próxima geração. Então nós estamos contando uma história bonita, uma história de gente ordeira, de gente que tinha moral, tinha ética e queria que a democracia, que é o melhor sistema de governo do mundo, prevalecesse aqui em Manhuaçu. E foi por causa deste ideal democrático que Serafim Tiburcio se impôs contra aqueles que lhe insurgiram contra eles, lhe tirando uma eleição, e decretou uma república aqui, e essa república teve também a sua moeda, que foi o Boró, e essa república é ímpar no Brasil, e olha lá se ela não é ímpar no mundo. E nós então estamos contando isso.
porque muitos personagens, muitas famílias estiveram envolvidas. E interessante, magnífico, que a história nos diz que terminaram em paz. Isso é o belo exemplo. Por ideal, nós devemos brigar, mas brigar nunca com pessoas. Esse é o primeiro ano. Durante o meu governo, todos os anos, nós vamos contar essa história. É claro que cada ano nós vamos aperfeiçoando. Nós estamos dando os primeiros passos, né? Esse é um humilde começo de uma grande história que vai ser resgatada. E olha, nós vamos envolver todos os municípios descendentes de Manhuaçu, que foram emancipados a partir de Manhuaçu, para que eles também façam parte. E em breve tempo, eu quero ver se no último ano do nosso governo, nós tenhamos todos os municípios envolvidos. E faço aqui um apelo às câmaras de vereadores, aos prefeitos atuais, que nos ajudem, aos professores, aos diretores de escola estadual, municipal, a todos os atores culturais dessa vasta região, desses 52 municípios que saíram de Manhuaçu, que eles se envolvam nessa história, que eles fazem parte dessa história. Ela faz parte do contexto da nossa grade curricular, tanto na história como na parte diversificada. E os nossos professores estão tendo esse trabalho de descobrir, de também aprender, para também poder ensinar. E o primeiro passo é a entrega do livro a cada escola, que já tinha dado início no processo da redação, e hoje também com a continuidade desse processo, onde os demais diretores puderam adquirir o exemplar para a sua escola. Então esse é o primeiro passo, mas é uma caminhada grande, porque é uma história que, como foi dito aqui hoje, ela tinha sido esquecida. Agora nós estamos tirando a poeira da história para que ela possa ser levantada na nossa escola e que no ano que vem a gente repense como forma de ter no nosso currículo mesmo esse ponto de estudo para os nossos alunos. Nós podemos fazer através de um trabalho lúdico, através de tanto histórias com teatro, com representações, com atividades, com jogos, e a gente vai estar trabalhando isso através da história, dos professores de história, para estar construindo isso. A nossa equipe pedagógica também da Secretaria, ela vai desenvolver um trabalho dentro das oficinas para ajudar os professores a trazer essa história de uma forma que a criança possa se apaixonar por ela. Porque a criança ela tem essa facilidade de se apaixonar por personagens, principalmente por heróis. Então nós queremos que eles vejam que a nossa história ela tem heróis e que eles também podem ser heróis da nossa história no futuro.